Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac, sou engenheiro mecânico e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Arduino, vou mostrar para que serve e como ele funciona. Por acaso você já pensou em criar algum tipo de projeto para poder automatizar uma lâmpada, sendo que você pode ligar e desligar ela de forma automática? Talvez montar um projeto de uma irrigação automática para funcionar sozinho, ligando e desligando? Ou talvez até mesmo montar algum robô? Pois então, através do Arduino é possível você fazer projetos como esse, de automação, de eletrônica, de robótica e vários outros projetos que envolvam algum tipo de controle automático ou remoto. O Arduino ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica. Através dele é possível você fazer vários tipos de projetos eletrônicos. Ele combina o hardware, que é a parte física, com o software, que é a parte de programa, chamada IDE Arduino, que é onde você coloca o código do sistema que você está desenvolvendo para poder colocar esse código aqui dentro do Arduino e ele funcionar de acordo com aquilo que você programou ele. O Arduino ele foi criado com o intuito de ser acessível e fácil e prático para todas as pessoas. Então ele é uma plataforma barata, de código aberto, ou seja, qualquer um pode ter acesso, qualquer um pode usar e qualquer um pode desenvolver projetos usando ele. De forma resumida, o Arduino ele funciona como se fosse o cérebro de um projeto eletrônico. É ele que vai ler os dados dos sensores, processar essas informações e enviar comandos para controlar, por exemplo, motores, lâmpadas, LEDs ou qualquer outro dispositivo que esteja ali naquele circuito. O funcionamento do Arduino é basicamente dividido em três partes. Nós temos as entradas, que são as entradas analógicas ou digitais, onde nós vamos conectar os sensores, por exemplo, e esses sensores eles vão ler os dados do ambiente. Então eu posso ter um sensor como esse aqui, por exemplo, que ele é um sensor de luminosidade, ele detecta ali qual é a incidência de luz sobre ele. Depois que o Arduino leu essas informações dos sensores, ele vai fazer um processamento com essas informações. Então, na programação, quando eu for programar o Arduino, eu vou colocar o que eu quero que o Arduino faça de acordo com as informações que ele está recebendo. Depois que ele processar essas informações, ele vai enviar um comando através das saídas, que podem ser saídas digitais ou analógicas também, e controlar determinado dispositivo baseado na leitura que ele fez de algum sensor, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui desse sensor de luminosidade. Nós vamos conectar esse sensor ao Arduino e programar ele para que ele leia a intensidade da luz. E vamos falar assim, se a intensidade for alta, eu quero que ele ligue alguma coisa. E se for baixa, eu quero que desligue. Ou o contrário. E como que eu vou fazer para ligar e desligar? Aí eu vou usar esse outro componente aqui, que vai estar conectado na saída do Arduino, que é um relé mecânico. É ele que vai ter a função de ligar e desligar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente vai conectar aqui o sensor ao Arduino e falar assim, olha, se a luminosidade for baixa, eu quero que ligue uma lâmpada. Então eu vou colocar esse relé aqui ligado na saída do Arduino e vou fazer a programação de forma que, se a luminosidade for baixa, eu envio um comando para ligar esse relé e aqui no relé, esse relé funciona como se fosse um interruptor, como se fosse um liga e desliga da lâmpada ali, é a mesma função. Então, se a luminosidade for baixa, ele ativa esse relé e liga a lâmpada. E se a luminosidade for alta, que tem muita clareza no ambiente, muita luz, ele desliga o relé. Dessa forma, por exemplo, é um projeto de automação de uma lâmpada. Então, essa é uma das aplicações práticas do Arduino. E quais são os tipos de aplicações que a gente pode dar para o Arduino? Bom, o Arduino, como eu falei, ele pode ser usado para automação, como eu acabei de dar um exemplo aqui, uma automação residencial de ligar e desligar uma lâmpada. Ele pode ser usado para ligar e desligar algum motor, alguma bomba d'água, por exemplo, só que aí teriam mais componentes elétricos um pouco mais robustos, integrados junto com esse Arduino, para poder suportar a potência de um motor elétrico. Ele pode ser usado na robótica, na montagem de carrinhos, carrinhos de controle remoto, qualquer tipo de carrinho com algum sensor para poder andar automático, andar sozinho, por exemplo. Ele é muito usado na educação também, porque se você quer aprender programação, com o Arduino, ele é muito prático e muito eficiente, porque você consegue programar ele e ver a programação funcionando ali na prática através dos módulos. Então, ele é muito usado na educação para você aprender eletrônica, programação, e ele é legal para isso porque ele é bem intuitivo. E uma outra aplicação também pode ser arte e design, como você pode montar
sistemas de iluminação baseado nele, iluminação RGB, colorida, algum controle automático de iluminação, e também em agronegócios e diversas outras indústrias, porque como ele é um sistema que você consegue programar para ele automatizar determinadas funções, ele é muito usado na indústria também, porque você consegue, por exemplo, de uma forma básica, simplificada, você consegue automatizar uma pequena linha de produção através dele, usando vários sensores e vários dispositivos ali para ele estar atuando de forma automática, baseado nos dados que ele vai ler dos sensores naquele ambiente, por exemplo. Ou seja, de forma resumida, o Arduino ele é uma ponte que liga o mundo físico do mundo virtual da programação. Então você consegue receber aqui dados do ambiente, fazer um processamento e através desses dados processados eu posso tomar determinadas decisões de forma automática ou de forma manual, porque você pode, por exemplo, colocar isso aqui na tela do computador e ver todas as informações e a partir daquelas informações você humanamente toma aquelas decisões, então pode ser aplicado de diversas maneiras. E alguns dos exemplos para você entender melhor como que pode ser usado isso daqui, se você clicar no card do vídeo aí, você pode acessar o vídeo que eu lancei falando sobre o propósito aqui da MakerClass, e lá eu citei vários exemplos que eu já criei usando o Arduino, o ESP32 também, então dá uma olhadinha nesse vídeo aí que você vai ver diversos projetos que eu citei, onde você vê uma aplicação ali prática e real de algumas coisas que eu já criei usando o Arduino. Mas alguns dos exemplos, por exemplo, você pode criar uma estação meteorológica, você pode criar um sensor de temperatura e umidade usando o Arduino, você pode criar um robô de controle remoto ou não, né, que ele funciona ali até de forma automática, você pode criar produtos que podem ser comercializados e principalmente na área ali da indústria, do agronegócio, talvez desenvolver algum sisteminha, alguma automação. Você pode criar, por exemplo, um sensor de presença que liga uma lâmpada de forma automática ou até mesmo envie algum comando pela internet, né, pelo seu celular. Quando for detectado algum movimento, você pode criar um sisteminha de irrigação automática. Então, são várias possibilidades de criação usando o Arduino. E falando um pouquinho sobre os benefícios do Arduino, por que você poderia ou deveria aprender um pouquinho sobre Arduino? Por que ele é interessante? Primeiro porque ele é acessível, então você consegue comprar uma plaquinha dessa daqui por um valor muito acessível, por R$30, R$40 você compra uma plaquinha dessa e compra alguns módulos também para fazer algumas montagens, é bem tranquilo. Ele é fácil de aprender, porque na internet tem muito conteúdo como esse que eu estou te passando aqui agora, e quando você começar a estudar, você vai ver que a programação em si, a forma de você montar ele, programar ele, é tudo bem simples, é bem didático, então é fácil de você aprender. E quando você começa a aprender e começa a pensar sobre isso daqui, a sua criatividade ela vai aumentar e você vai ver que tem várias possibilidades aí de projeto, você consegue criar muita coisa. Então por isso que o Arduino ele é tão interessante e tem evoluído bastante aí no mundo maker. Bom, então a gente pode ver que o Arduino ele é uma porta de entrada para quem quer entrar aí no mundo da eletrônica, até mesmo da programação. Ele é uma das formas aí de você iniciar nessa área de uma forma simplificada, de uma forma bem prática. E aproveitando, se você está gostando desse vídeo, eu criei um e-book específico aqui com esse assunto. Então, de tudo que eu estou falando aqui, eu criei um e-book completo falando sobre a introdução do Arduino, como ele funciona, para que serve, um e-book completinho. Então, se você quer receber esse e-book, clica no link que está aí na descrição, que você vai receber esse e-book através do seu e-mail, e aí você pode pegar esse e-book e dar uma estudada nele e ver aí todos os detalhes que eu deixei para você. Tá de presente aí, então aproveite. Então, se você tem interesse de criar alguma ideia e transformar ela em algum projeto real, algum projeto prático, o Arduino pode ser uma forma de você fazer isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho de notificação para você ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo, porque aqui no canal, aqui na MakerClass, a gente vai ver bastante conteúdo sobre isso, a gente vai ver aí várias áreas também da eletrônica, da robótica, programação e vários outros conteúdos aí. Então, para você ficar por dentro, já acompanha a gente aí e deixa o seu comentário. Você vendo aqui sobre o Arduino, o que você imagina que você poderia criar com o Arduino, o que você tem de ideia aí que talvez você já criou ou já tentou criar. Coloca aí no comentário para a gente saber
e isso ser base para os próximos vídeos também, porque a gente vê aí o que você mais gosta, o que você tem de ideia aí, e a gente pode criar um conteúdo bacana baseado nisso daí também. Bom, e para finalizar, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os tipos de Arduino, porque quando a gente fala Arduino, Arduino é como se fosse a plataforma em geral ali, é a ideia Arduino, Arduino é como se fosse a tecnologia. Mas quando a gente fala da parte física, do hardware, a gente tem diversos modelos de Arduino. Então aqui, por exemplo, eu trouxe três, que eu acredito que são os três mais conhecidos e são os que eu tenho. Aqui nós temos o mais famosinho, que é o Arduino Uno, aquele que todo mundo já deve ter visto, é o mais conhecido. Ele é uma plaquinha média, ele tem algumas entradas aqui analógicas, saídas digitais, e ele é muito usado em qualquer tipo de projeto. Ele é uma versão aí mediana, é o que mais é usado. Aqui nós temos o Arduino Mega, ele já é um pouquinho maior, ele tem mais entradas e saídas digitais e analógicas, então se eu for montar um projeto grande que vai precisar de muitas entradas e saídas analógicas para me ligar mais sensores, mais dispositivos, eu vou usar ele porque ele tem mais entradas. Um dos exemplos práticos que dá para montar com o Arduino Mega é uma impressora 3D, inclusive eu já montei uma impressora 3D, é uma plaquinha, um módulo que a gente conecta aqui em cima, que faz ali o controle de todos os motores e de todos os periféricos ali da impressora 3D. E também temos aqui o Arduino Nano, que ele é bem pequeno mesmo, tá vendo? Comparado aqui o tamanho dos dois. Ele vai ser usado em projetos mais compactos, menores, porque ele ocupa menos espaço. Então, se você quer montar um projetinho bem pequeno, em algum lugar apertado, que você quer deixar uma caixinha bem pequenininha, então você vai usar o Arduino Nano. Por exemplo, se eu quiser automatizar uma lâmpada e colocar o sisteminha que eu montar dentro da caixinha de lâmpada na parede, eu posso usar, por exemplo, o Arduino Nano, porque ele vai ocupar menos espaço. Só que por isso ele tem aqui menos entradas e saídas digitais e analógicas. Então ele é limitado fisicamente, mas ele ocupa menos espaço, que é o ideal para você fazer projetos menores. Então, o vídeo foi isso daí. Eu espero que você tenha gostado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.